Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 56º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 25, do versículo de 1 a 14. Aqui nós temos um resumo da pregação de Jeremias antes do exílio da Babilônia. Jeremias é um instrumento de Deus e através dele expressa o julgamento de Javé. O primeiro livro de Jeremias vem aqui encerrado depois de um ministério de 23 anos de um trabalho inútil realizado pelo profeta. Assim, a punição de Judá foi inevitável. Embora ainda hoje a perspectiva de libertação continua. O povo de Judá está maduro para o castigo. Deus enviou servos, profetas, em vão. Agora, um novo servo de Javé será enviado. Será o rei da Babilônia, Nabucodonosor. O Senhor Javé é o soberano da história. Então vamos ouvir os nossos versículos do capítulo 25, do versículo de 1 a 14. O julgamento de Deus. Palavra dirigida a Jeremias para todo o povo de Judá. No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi no 1º ano do domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Palavra que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, há 23 anos, eu estou recebendo a palavra de Javé e transmitindo para vocês sem parar. Mas vocês não escutaram. Javé sempre lhes mostrou, sem parar, todos os seus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram escutar. Nem quiseram voltar os ouvidos para ouvir. Quando se dizia a vocês, cada um se converta de seus maus caminhos e das maldades que costuma praticar, para continuarem morando na terra que Javé deu a vocês e a seus antepassados, desde os tempos antigos e para sempre. Não sigam os deuses estrangeiros para servi-los e adorá-los. E não me provoquem com as obras das mãos de vocês, e eu não lhes farei mal. Mas vocês não me obedeceram, oráculo de Javé. E vocês me provocaram com as obras de suas mãos, para sua própria desgraça. Por isso, assim diz Javé dos exércitos, já que vocês não ouviram minhas palavras, eu mandarei buscar das tribos do norte, oráculo de Javé, e também o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, para virem contra este país, contra os seus habitantes e contra todas as nações vizinhas. Vou condenar todos ao extermínio. Vou fazer deles um objeto de horror, de vaia e de vergonha permanente. Eliminarei do meio deles o som da música, os gritos de alegria, a voz do noivo e da noiva, o barulho do moinho e a luz da lâmpada. O país inteiro será entregue à destruição e desolação. E o povo ficará escravo do rei da Babilônia,
durante os 70 anos. Depois de completados os 70 anos, eu castigarei o rei da Babilônia e seu povo, oráculo de Javé, isto é, o país dos caldeus, por causa de seus crimes, ou transformá-lo em desolação permanente. Farei vir sobre este país todas as palavras que eu disse contra ele, tudo que está escrito neste livro, e que Jeremias tinha predito contra todas as nações. Essas nações, por sua vez, servirão a muitas outras nações e a reis poderosos. Eu cobrarei as suas ações, as obras de suas mãos. Aqui nós vemos já o anúncio da derrota da Babilônia através dos persas, de Ciro, através dos persas. Vamos então comentar cada versículo. Versículo 1. Palavra dirigida a Jeremias para todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Foi no 1º ano do domínio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O fim do século VII a.C. é o tempo de grandes confrontos entre os impérios do Oriente Médio. Babilônia conquista a Síria, derrota e destrói a Síria, Nínive, a capital, e também o Egito. O profeta Jeremias vê este evento histórico como julgamento de Deus, que vai atingir o povo de Judá e todas as nações. O 4º ano de Joaquim vem datado pelos anos 605 e 604 a.C. Javé se dirige a Jeremias com a sua palavra destinada a todo o povo de Judá. Versículo 2. Palavra que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: os destinatários da palavra profética é para o povo do interior de Judá, como também da sua capital, Jerusalém. Versículo 3. Desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, há 23 anos, eu estou recebendo a palavra de Javé e transmitindo para vocês sem parar, mas vocês não escutaram. O povo de Judá resistiu à palavra profética de Jeremias. Este povo se recusou a escutar a mensagem que ele trazia. Josias foi rei de Judá do ano 640 a 609 a.C. O 13º ano de Josias é datado pelo ano 627. O profeta recebeu a palavra de Javé de forma ininterrupta durante esses 23 anos. Versículo 4. Javé sempre lhes mandou, sem parar, todos os seus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram escutar, nem quiseram voltar os ouvidos para ouvir. A mensagem de Javé por meio dos seus profetas, servos de Javé, foi constante. Mas o povo de Judá resistiu, não ouviu. Conscientemente, se recusaram a dar atenção às mensagens. Versículo 5. Quando se dizia a vocês, cada um se converta dos seus maus caminhos e das maldades que costuma praticar, para continuarem morando na terra que Javé deu a vocês e seus antepassados, desde os tempos antigos e para sempre. A mensagem de Javé convida o povo de Judá. Cada membro deste povo é chamado à conversão. O povo de Judá recebeu no deserto aliança. Essa aliança exigia a vida justa na relação com o próximo. O povo resistiu e continuou a praticar a maldade, seguir maus caminhos, rompendo com a aliança. A condição era
do povo manter a observância dos mandamentos para se beneficiar da terra dada a todo o povo de Israel, como dom de Deus. Javé deu esta terra no passado e sua promessa era para sempre. Aqui Jeremias resume sua mensagem numa necessidade de conversão, pois essa era a condição fundamental para que se cumprissem as promessas da aliança. Versículo 6. Não sigam os deuses estrangeiros para servi-los e adorá-los, e não provoquem com as obras das mãos de vocês, e eu não lhes farei mal. Foi Javé que escolheu seu povo por puro amor. Foi Javé que libertou seu povo do Egito. Foi Javé que deu a seu povo a aliança. Foi Javé que deu a este povo a terra prometida. O povo de Deus deveria manter a aliança com seu Deus, reconhecendo este Deus como único. Mas, na aliança, Javé proíbe que se sirva a outros deuses, porque ele é único. E assim Israel deveria reconhecê-lo como seu Deus. A proibição de servir e adorar outros deuses, isso é, os deuses dos pagãos, e que não se deveria provocar Javé com as obras realizadas pelo próprio povo, pelas suas próprias mãos, isto é, os ídolos, os deuses, é uma ofensa, um rompimento da própria aliança, a rejeição do próprio Javé. O povo mantendo a aliança, Javé manteria sua fidelidade, não faria mal algum ao seu povo eleito. O dom da terra é perpétuo da parte de Deus. Versículo 7. Mas vocês não me obedeceram, oráculo de Javé, e vocês me provocaram com as obras de suas mãos para sua própria desgraça. O povo de Judá não obedeceu à aliança, o compromisso feito com Javé. O povo de Judá rompeu o pacto da aliança. Com essa atitude, o povo provocou Javé, afrontando-o com as obras de suas mãos, isto é, fazendo ídolos. Isso levou o povo à destruição e à desgraça. Versículo 8. Por isso assim diz Javé dos exércitos, já que vocês não ouviram minhas palavras. Como consequência, por isso, Javé dá a sentença. Já que o povo não ouviu as palavras de Javé, isto é, a aliança feita e as palavras proféticas, o povo vai sofrer as consequências da desobediência. Versículo 9. Eu mandarei buscar todas as tribos do norte, oráculo de Javé, e também o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, para virem contra este país, contra os seus habitantes e contra todas as nações vizinhas. Vou condenar todos ao extermínio, vou fazer deles um objeto de horror, de vaia e de vergonha permanente. A aliança do norte com a Babilônia, as tribos do norte, tendo como líder o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Javé é senhor da história. Tudo parte pela iniciativa de Javé, que age nos povos para punir seu povo por ter rompido a aliança. Já que Judá não ouviu Javé, não foi servo fiel, Javé chama seu servo Nabucodonosor para fazer justiça. Nabucodonosor não é um fiel seguidor de Javé, mas um instrumento nas mãos de Deus para punir o seu povo. O povo, que era uma bênção, se tornará maldição. O povo de Judá, que era uma bênção, vai se tornar então agora uma maldição, por não ter ouvido as palavras de Javé, anunciadas pelos profetas e também dada pela lei, a Torá. Judá sofrerá o destino do extermínio, pois ao romper a aliança, ele se tornou inimigo do seu próprio Deus.
Judá se transformará em desolação, em ruínas sem fim, desprezado e motivo de chacota, de vaia, de uivos. Os povos vizinhos, nações vizinhas, reinos aliados na rebelião. Versículo 10. Eliminarei do meio deles o som da música, os gritos de alegria, a voz do noivo e da noiva, o barulho do moinho e a luz da lâmpada. A destruição trará tristeza, dor. O barulho do moinho que trabalha para dar a farinha para fazer o pão não irá mais trabalhar, trazendo a fome. A luz que ilumina não iluminará, levando o povo às trevas. A luz se apagará. Não haverá casamento, núpcias, e o povo não poderá ter filhos. Não haverá festa de casamento. Versículo 11. O país inteiro será entregue à destruição e desolação. E o povo ficará escravo do rei da Babilônia durante 70 anos. O povo de Judá, que tinha a terra e a liberdade, perderá a terra e a liberdade. Todos serão escravos de Nabucodonosor. O país todo será destruído, uma terra desolada. 70 anos expressa o tempo do castigo. No futuro, o exílio terá um fim. 70 anos é um símbolo para muitos anos. Jeremias aqui não determina o tempo exato, mas um longo período sem qualquer especificação de tempo. O exílio durará cerca de 50 anos. Versículo 12. Depois de completados os 70 anos, eu castigarei o rei da Babilônia e seu povo, oráculo de Javé, isto é, o país dos caldeus, por causa de seus crimes. Vou transformá-lo em desolação permanente. Babilônia será destruída pelos persas no ano 539 a.C. Babilônia, como nação, jamais irá renascer. Babilônia será punida pelos seus crimes de dominação, extermínio e exploração. Versículo 13. Farei vir sobre este país todas as palavras que eu disse contra ele. Tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias tinha predito contra todas as nações. Este versículo funciona como o término do primeiro livro, um sumário de toda a atividade profética de Jeremias. Este oráculo contra as nações será vista mais detalhadamente nos capítulos 46 a 51 do próprio livro do profeta Jeremias. Nestes capítulos, podemos entender todas as palavras contra a Babilônia e contra as nações: Egito, filisteus, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Cedar, Elã. E, por fim, os capítulos 50 e 51 contra a Babilônia. Versículo 14. Essas nações, por sua vez, servirão a muitas nações e a reis poderosos. Eu cobrarei as suas ações, as obras de suas mãos. O império passa de um povo a outro, de um império a outro. Como o Senhor o determina. No livro de Eclesiástico, capítulo 10, versículo 4, que diz: o império, mesmo agindo justamente, pode ser instrumento da justiça divina. Os povos servirão a Nabucodonosor. Assim a Babilônia é derrotada, passa a servir a outra nação e assim sucessivamente. Não existe nenhuma nação que mantenha um poder perene. Sempre existe a ascensão, mas também existe a queda daquelas nações. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.